Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu quero, através desse vídeo, poder compartilhar um sonho, uma revelação que eu tive da parte de Deus. E queria compartilhar isso com os irmãos. Esse sonho eu tive no mês passado, agora no mês de maio, logo no início do mês de maio, era por volta mais ou menos de umas 5 e pouca da manhã, foi quando eu tive esse sonho, mas na verdade foi um sonho profético, né? Foi um sonho onde Deus tenha mostrado dentro da sua palavra que Ele está enviando essa ira sobre a terra. Nesse sonho que eu tive, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu estava aqui em minha loja, estava trabalhando, era um dia normal, e de repente tudo ficou escuro. Eu não entendi o porquê de repente ficou assim escuro, então eu resolvi vir até a porta da loja. Quando eu cheguei na porta da loja, eu olhei para um lado, olhei para o outro na rua, e estava tudo escuro. E de repente eu olhei para o céu, vi um eclipse solar. E ali eu fiquei e disse, meu Deus, por que está acontecendo isso? E ali eu fiquei com aquele sentimento de que algo estava para acontecer. E Deus colocou em meu coração, dizendo que aquilo ali era um aviso que Ele estava enviando à terra. E era um sinal. E eu comecei então a ficar angustiado com aquela situação e entrei para dentro da loja novamente e compartilhei isso com os funcionários, as pessoas que estavam aqui na loja, né, trabalhando. E interessante que haviam 2 rapazes aqui e eu tratava como pastores. E estava minha esposa, minha filha, os funcionários. E aí, quando eu disse, gente, isso é um sinal de Deus. Deus está enviando a sua ira sobre essa terra. E aí muitos ali na hora até deram risada, não levaram muito a sério. De repente, aconteceu que estava de noite, né? Então voltou o dia normal, o céu estava lindo, voltei até a porta da loja. Quando eu cheguei na porta da loja, eu olhei para o céu estava azul, e de repente eu comecei a ver uma nuvem, e nessa nuvem eu vi uma imagem de Jesus. Jesus vinha sobre essa nuvem. Eu não conseguia identificar o seu rosto, não via o seu rosto, mas eu via do seu pescoço para baixo, e ele estava com umas vestes brancas, e ele vinha sobre essa nuvem. E ali aquela angústia, ela me tomava, ficava maior ainda, porque eu sabia que Jesus estava voltando. E de repente essa imagem se aproximava de junto para mim, e de repente ela se dissipava. Quando ela dissipava, via a lua, ela vinha, que era a lua de sangue. Envolto a essa lua de sangue havia uma coroa de espinho. E essa coroa de espinho, né, ali eu dizia, meu Deus, a ira do Senhor vai ser derramada nessa terra. A taça da ira de Deus. E aquela angústia me tomou de uma forma tão intensa que eu corri para dentro da loja para avisar as pessoas que Deus estava enviando juízo sobre essa terra. E nesse instante que eu entrava novamente para a loja para avisar as pessoas, eu vi tudo se desmoronando. Um terremoto muito grande. E nisso as coisas caíam e aí eu acordei. Mas era uma angústia, irmãos, que eu sentia muito grande. E eu chorava sem parar. Minha esposa acordou e disse, filho, o que está acontecendo? Eu comecei a compartilhar ela aquela visão, né, aquilo que tinha acontecido. Compartilhei esse sonho com ela. E ali, irmãos, eu realmente passei um dia, né, angustiado com aquilo, né, porque estava acontecendo aquela situação. Mas eu percebi nitidamente que era o Senhor falando comigo, né, a respeito da sua vinda, da sua volta, né, e que Ele vai estar enviando juízo sobre essa terra. Interessante que nesse momento o Senhor testificou esse texto que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 6, né, e é um texto que fala da abertura do 6º selo. Eu vou compartilhar esse texto para os irmãos terem uma ideia de como Deus faz as coisas e Ele confirma na sua palavra. E é revelação, e sabemos que o profeta Joel, ele fala acerca dessas coisas também na sua palavra, lá em Joel capítulo 2 e o verso a partir do 28, né? O Senhor fala acerca desses acontecimentos nos últimos dias. Mas a palavra de Deus diz assim no livro de Apocalipse: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue,
e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, e como grande figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amados, se você ainda está vivendo de forma que não agrade a Deus, busque o mais rápido possível viver de forma que agrade ao Senhor. Porque, queridos, eu acredito que nós estamos já vivendo os últimos dias aqui nessa terra. A palavra, ela tem sido pregada, o Evangelho tem sido pregado, e as profecias de Deus, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. E a gente tem visto, e o próprio Senhor Jesus disse que haveriam vários sinais nos céus e na terra, que iriam evidenciar o seu retorno à sua volta. Por isso, amados, busque ao Senhor enquanto pode achar. Invocar enquanto o Senhor está perto, porque haverá um dia que isso não vai poder acontecer. E que Deus possa ter misericórdia de nós, que Ele possa ter misericórdia dessa humanidade, desta terra. Porque a gente tem visto a iniquidade, o pecado tem tomado conta de todos os cantos. E o diabo tem destruído tudo aquilo que o Senhor construiu. E eu tenho certeza, irmãos, que esse sonho e esses sinais que têm acontecido, isso é uma revelação de Deus. A palavra de Deus fala, que haveria esses sinais e que isso indicaria a sua volta, o seu retorno. Por isso nós devemos ficar atentos a todos esses acontecimentos. Por isso eu deixo aqui essa palavra aos irmãos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos livre desse dia, porque será um dia terrível, um dia de angústia, onde jamais houve na terra. E o próprio Senhor Jesus fala que haveria um acontecimento que iria abalar todo mundo. Ia ser algo que jamais houve e que jamais haverá sobre essa terra. E por isso, irmãos, se preparem, busquem a Deus. Busquem fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, se arrependam dos seus pecados e busquem ao Senhor Jesus enquanto Ele ainda está perto. Porque possa ser que seja muito tarde e não dê tempo de você consertar a sua vida. Por isso, Deus te abençoe, te guarde. Fica aqui essa palavra, esse alerta para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe.